Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Sala Secreta da Advocacia Criminal e hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre delação premiada. Sim, um tema que tomou a atenção de toda a população brasileira e também dos telejornais em razão da delação premiada de Mauro Cid. Muitas pessoas acham que esse instituto jurídico chamado delação premiada ou colaboração premiada é algo novo no ordenamento jurídico que veio apenas com a Lei de Organizações Criminosas, e isso não é verdade. Os ditames internacionais sempre contribuíram sobremaneira para que o Brasil internalizasse esse tipo de legislação. E o que é importante na prática para o advogado entender como se portar e como orientar verdadeiramente um cliente que esteja em um caso que comporta uma delação premiada, uma colaboração premiada? Primeiro, vamos ao conceito deste instituto jurídico. Muitas pessoas acham que esse negócio jurídico, que é a delação premiada, que é a colaboração premiada, foi introduzido no ordenamento jurídico só a partir de 2013 com a Lei 12.850, e isso não está correto, tá? Porque através dos ditames internacionais, das convenções, principalmente das convenções das Nações Unidas contra o crime organizado e crimes transnacionais, Convenção de Mérida, enfim, várias convenções que contribuíram para a internalização dessa espécie de legislação. Está sendo através da Lei 12.850 que nós estamos conseguindo ter mais propriedade sobre essa legislação. E lá no artigo 3º-A da lei fala sobre a colaboração premiada. E o artigo 3º-A diz assim, o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, ou seja, é um negócio jurídico processual. Tem duas partes nos seus polos, tá? E essas partes podem ser tanto o Ministério Público quanto a autoridade policial. E é um meio de obtenção de prova. Ou seja, não é a prova em si, é através da delação premiada que um dos requisitos é sim a comprovação do que o delator vai falar, que se tem essa obtenção da prova, tá? Que pressupõe utilidade e interesse público. E algo que nós precisamos observar, esse artigo 3º-A, ele foi incluído pela Lei do Pacote Anticrimes, a Lei 13.964 de 2019, ou seja, é uma legislação bem recente, que foi o pacote anticrime, uma legislação também que foi muito comentada à época da sua promulgação. O artigo 3º-A, ele fala que o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico, ou seja, tem polo passivo e ativo, e duas partes conversando entre si. Uma dessas partes é o Ministério Público ou a autoridade policial, e a outra parte o delator, alguém que está ali, né, disposto a falar o que sabe e também a comprovar o que vai falar, né? Porque nós sabemos que, como o próprio artigo 3º-A diz, é um meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse público. Por quê? Porque o Estado, ao fazer um acordo com o delator, está confessando que não conseguiu descobrir ou investigar os fatos ilícitos que está perseguindo sozinho e está precisando da ajuda de uma pessoa que estava, assim, envolvida, supostamente, né? Ou pelo menos um primeiro momento está sendo investigado como também participante daquilo que está sendo investigado. Então, por isso, a questão da utilidade e interesse público constando aqui, conceito de colaboração premiada. Já o artigo 3º-B diz assim, que fala sobre como que vai se dar na prática o recebimento dessa delação premiada. O recebimento da proposta para formalização do acordo de colaboração demarca o início das negociações e também constitui marco de confidencialidade. Ou seja, a partir do recebimento da proposta, né, e isso a autoridade policial ou o Ministério Público nem falaram se vão aceitar ou não, mas já demarca o início da confidencialidade. A partir dessa proposta, o delator já não pode comentar sobre os itens que está se propondo a colaborar. Então, o artigo 3º-B fala sobre o início da proposta constitui o marco da confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra de confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize até o levantamento do sigilo por decisão judicial. Por isso que a delação que está sendo feita por Mauro Cid está nessa crista da onda, porque outro advogado pediu a invalidação da delação premiada em razão de que ele teria comentado os termos com o advogado de outro
outro réu que está sendo investigado em razão da ação penal que está apurando a questão da trama golpista do 8 de janeiro. Então, por isso que está sendo ventilada essa possibilidade. O que eu acho? Que o que ele falou, o trecho dos áudios que foram divulgados, que ele teria conversado com esse outro advogado, não falou exatamente quais provas que ele teria, contra quem que ele iria falar. Então, realmente, o mérito da delação premiada dele não foi falado ali. O que ele se queixou, que ele foi abandonado, que as pessoas não foram visitá-lo quando ele estava preso, enfim, uma série de questões pessoais. Mas o que foi firmado em termos de delação, pelo menos nos áudios divulgados pela imprensa, ao meu ver, não comprometeu a delação premiada dele. Então, pela posição até do Alexandre de Moraes, eu acredito que realmente não vai invalidar a delação premiada feita por Mauro Cid. Por isso que é tão importante nós acompanharmos esses desdobramentos para que a gente aprenda na prática como também instruir os nossos clientes quando acontece esse tipo de situação. Ou seja, deixar bem claro para eles que um dos requisitos da liberdade provisória dele era ele não utilizar as redes sociais para se comunicar com os outros réus. Se ele fizesse isso, ele colocaria a perder todo um trabalho do corpo jurídico, todo o trabalho, todas as possibilidades de redução da pena dos crimes que ele cometeu ou que ele venha a ser condenado, e aí a possibilidade, inclusive, dele não receber uma pena, né? Que é um dos efeitos da delação premiada. Então, olha o risco que ele correu pelo simples fato dele estar carente. Então, isso é bem importante a gente conversar com os nossos clientes, fazer eles entender e fazer assumir os riscos também. De caso tenha algum comportamento que não tenha sido acordado com o advogado, nós não temos como nos responsabilizar. Isso é bem importante, ter essa postura perante o cliente e não se deixar intimidar. Então, tudo isso que nós estamos vendo na prática nessa ação que está tramitando diretamente no STF é um grande aprendizado, porque é tudo aquilo que não pode acontecer com os nossos clientes. Eu tenho certeza, porque o Mauro Cid está sendo defendido pelo um dos maiores, se não o maior penalista desse país, que é o professor César Roberto Bittencourt. Com a mais absoluta certeza, ele deve ter aconselhado ele inúmeras vezes sobre a necessidade de manter o sigilo da delação premiada, mas a gente não pode se responsabilizar por todos os atos dos nossos clientes. A nossa parte é deixar registrado e consignado que nós avisamos que a confidencialidade tem que ser respeitada e que, caso não seja, a responsabilidade é inteiramente do cliente. Isso tem que ser muito claro e, de preferência, por escrito. Por isso que eu digo que é tão importante a participação na comunidade Sala Secreta da Advocacia Criminal, porque lá os nossos alunos têm acesso a todas essas declarações que seus clientes têm que assinar, né, que vai dar segurança para o advogado, para a banca da defesa, porque caso seja quebrado algum sigilo, algum requisito da delação premiada, o advogado está seguro. Lá na nossa comunidade também tem modelos de acordo de delação premiada, tudo de uma forma organizada e que dá um norte gigante para quem está iniciando na advocacia. Então, espero que assim que abrir a próxima turma, você esteja lá conosco. Beijos, até o próximo vídeo.